E será como eram os casamentos no tempo da Sereníssima República de Veneza? Essa aqui também foi uma pergunta deixada aqui por um inscrito no canal. Vamos conversar um pouco a respeito disso. Antes, curte o vídeo, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho das notificações para você sempre ficar por dentro do que é postado aqui e deixa o seu comentário. O seu comentário é muito importante, é assim que o YouTube percebe que o canal é relevante para os inscritos. Caso você não deixe o seu comentário, não deixa nenhum emoji, porque o emoji já é válido, né? Se você deixar um emoji ali, o YouTube, você já engana o YouTube, né? O YouTube considera que o vídeo foi importante porque existe uma interação ali entre os inscritos e o criador do conteúdo. Então, sempre peço para vocês, eu venho aqui todos os dias e faço vídeo, eu só peço para vocês deixarem ali uma curtida, se inscreverem e deixar um emoji, então, se não quiser comentar, tá bom? Então vamos lá, sou Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Linguamare, você é bem-vindo, te convido para ficar no vídeo até o final. Vamos ver como eram os casamentos, aposto que os casamentos como eles eram lá na Sereníssima República de Veneza, eles também se estenderam para o período da imigração, né, quando os nossos imigrantes chegaram aqui. Vamos lá, olha só, na República de Veneza, durante o período da sua existência, que durou aí aproximadamente 1100 anos, tá? As idades para o casamento variavam, dependendo das circunstâncias sociais e das leis vigentes em diferentes períodos. Claro, né? 1100 anos, vocês podem imaginar que existiram diversas leis ali. Em geral, as mulheres tendiam a se casar mais jovens do que os homens, seguindo uma prática comum em muitas sociedades pré-modernas. Para as mulheres, o casamento frequentemente ocorria na adolescência ou no início da idade adulta, geralmente entre os 15 anos e os 20 anos de idade. Então, como se diz aqui, ou na adolescência ou início da fase adulta, e eu me lembro, pelo que eu ouvia das histórias, né, dos meus avós, também não modificou muito isso, tá? Minha avó se casou bem nova com meu avô era um pouco mais velho, das duas partes, né, tanto lado materno e paterno, então parece que não tinha mudado tanto naquela época. Essa prática visava garantir a continuidade das famílias e fortalecer as alianças sociais. Já para os homens, o casamento costumava ocorrer um pouco mais tarde, normalmente entre os 25 e os 30 anos de idade. Mas havia uma explicação para isso, tá? Isso se devia em parte ao fato de que os homens muitas vezes precisavam estabelecer-se financeiramente antes de se casarem. Vocês lembram, naquele período, o homem precisava, digamos, sustentar financeiramente sozinho, né, a casa, uma vez que eram os principais responsáveis pelo sustento da família. Então dava para se casar com uma mão na frente e outra atrás. O homem precisava ter alguma coisa, alguma posse, algum trabalho digno que lhe pagasse para sustentar não só a esposa, mas como todos os filhos que viriam. Não existiam métodos anticoncepcionais, vamos se tocar disso aqui, né? No entanto, é importante ressaltar que essas eram apenas tendências gerais e as idades exatas para o casamento podiam variar de acordo com a classe social, a posição econômica e outros fatores individuais e regionais. Além disso, ao longo dos séculos, as práticas matrimoniais podem ter sido influenciadas por mudanças culturais, políticas e sociais que ocorreram na República de Veneza. Mesmo, né, a maior parte dos nossos imigrantes eram camponeses, estavam fora da capital, mas as leis acabavam, de certo modo, uma hora ou outra, pegando praticamente todo mundo, né, em graus diferentes, mas pega todo mundo, né? Na época da República de Veneza, as taxas de natalidade e o tamanho das famílias variavam consideravelmente, assim como em outras sociedades pré-modernas. É importante notar que não há um número específico de filhos que se aplicava a todos os vênetos, pois isso dependia de vários fatores, como condições econômicas, status social, tradições culturais e fatores demográficos. Porém, nós, né, como experiência das nossas famílias, a gente sabe lá que os nossos avós, ainda na época dos nossos avós, se tinha 10, 12 filhos, né? Se não me engano, por parte de pai, os meus avós tiveram mais ou menos por aí 10 filhos, por parte de mãe também, 10, 11, 12 filhos. Como eu falei, não existiam métodos anticoncepcionais e também os filhos tinham um papel, uma posição diferente de hoje em dia. Olha só, em geral, nas sociedades agrárias, que eram as nossas, né?
camponesas e pré-industriais, como a República de Veneza, as famílias tendiam a ser maiores em comparação com as famílias modernas. Muitos casais tinham vários filhos, pois ter uma família numerosa era considerado benéfico por diversas razões, incluindo ajuda nas atividades agrícolas e comerciais. Eu sempre me lembro dos meus avós e meus pais falando também que nascia ali, o mais velho cuidava do filho mais novo, e aí depois, quando se tinha condições de ir para a roça trabalhar lá, já se ia para a roça lá com seus 7, 8 anos, né, já ia trabalhar. Bem como a segurança de ter mais pessoas para cuidar dos pais na velhice. Olha, outra questão social. Mas não existia aposentadoria? Pessoal, não ser inocente. Aposentadoria governamental é uma coisa muito recente, tá? Até pouco tempo atrás as pessoas não tinham aposentadoria. As pessoas não tinham essa coisa de contribuir com o INSS, né? Como acontece hoje. Se não me engano, na Itália ainda é INPS, né? A gente tinha INPS uma vez no Brasil, mas na Itália ainda é essa sigla, se não me engano. E no Brasil hoje é INSS. Então não existia essa contribuição governamental e nem previdência privada e nem investir em bolsa de valores e não sei o que para você fazer a sua própria aposentadoria. Isso não existia naquela época, tá? Então as pessoas, não existia um programa de aposentadoria, a não ser que a pessoa se guardasse um bom montante de dinheiro, só que naquela época não, a maior parte das famílias não tinha essa condição de ter acúmulo de capital suficiente para ter uma boa aposentadoria financeira, então os filhos acabavam cumprindo esse papel. Se tinha muitos filhos e se revezava ali depois para cuidar dos pais na velhice. Quem numa família vêneta, pelo menos aqui, sempre é meio que cultural, sempre sobrava uma ou duas pessoas ali dentro da família, ali de 10, 12 filhos, né? Uma pessoa que ficava solteira, e isso existe na minha família, uma pessoa que ficava solteira para cuidar dos pais. Para cuidar dos pais. A pessoa ficava cuidando dos pais. Era meio que um ritual, uma tradição. Se tinha 10, 12 filhos, geralmente uma pessoa ficava ali solteira o resto da vida e junto com os pais, cuidando dos pais. Tanto de um lado quanto do outro da família eu tenho essas pessoas aqui que ficaram assim. Interessante, né? O modo que existia uma vez. No entanto, é difícil estabelecer um número médio preciso de filhos para os vênetos, uma vez que as estatísticas demográficas precisas da época são limitadas e variáveis. Além disso, as taxas de natalidade podem ter variado entre as áreas urbanas e rurais, bem como entre diferentes grupos sociais dentro da República de Veneza. As famílias mais ricas e influentes, especialmente as famílias nobres e patrícias de Veneza, geralmente tinham acesso a melhores recursos e educação, o que poderia influenciar suas decisões sobre o tamanho da família. Por outro lado, as famílias mais pobres, que compunham a maior parte da população, muitas vezes tinham famílias maiores, pois precisavam de mais mãos para o trabalho e para garantir a subsistência. Em resumo, as famílias vênetas, na época da República de Veneza, eram diversificadas em termos de tamanho, com algumas famílias tendo mais filhos do que outras, refletindo as complexidades sociais e econômicas da sociedade da época. E outro aspecto interessante para a gente abordar aqui no vídeo, se trata de uma coisa que é muito recente hoje em dia, né, que é a lua de mel dos casais, porém na época da República de Veneza, essa prática aqui da lua de mel não era tão formalizada ou difundida como é conhecida nos tempos de hoje, né? Então, o conceito de lua de mel, como a gente já pode ver, é como uma viagem romântica para um casal recém-casado, não existia da mesma forma que conhecemos hoje. No entanto, os casamentos lá na República de Veneza, do período da República, eram marcados por tradições e costumes que podem ser relacionados a certos aspectos da lua de mel contemporânea. Após o casamento, os recém-casados geralmente ficavam em casa, recebendo a visita de amigos e familiares para celebrar a união. Eles também podiam receber presentes, felicitações e assistência financeira dos parentes e da comunidade. Embora não houvesse uma prática formal de viagem romântica após o casamento, alguns casais podiam aproveitar o momento para passar algum tempo juntos, longe das responsabilidades do cotidiano. Como falei para vocês, muito diferente. Esse conceito não existia, né? Eles poderiam fazer pequenas viagens para cidades vizinhas ou destinos próximos ao mar, como as ilhas do litoral vêneto. No entanto, é importante notar que essas viagens não eram consideradas uma prática comum e não era uma expectativa social definitivamente, né? Principalmente entre os camponeses, né?
enfim, se casava, fazia festa, recebia as visitas, outro dia ia lá trabalhar de novo. Né? Acho que essas coisas não eram muito comuns assim. A sociedade vêneta era altamente estratificada e o estilo de vida das pessoas variava significativamente dependendo da sua posição social. Riqueza e status. Portanto, as experiências e tradições de casamento também poderiam ser distintas entre diferentes camadas sociais. É essencial lembrar que a noção moderna de uma lua de mel como uma viagem romântica e isolada para os recém-casados é um fenômeno mais recente, como já foi pontuado aqui, associado ao desenvolvimento da sociedade moderna e às mudanças culturais ao longo dos séculos. Na época da República de Veneza, celebrações e rituais após o casamento eram mais ligados a tradições locais e à estrutura social vigente naquela época. Então vocês já conseguem perceber que os costumes e as tradições eram muito diferentes do nosso, né, dos nossos dias de hoje. Porém, sempre interessante que a gente se aprofunde um pouco mais e conheça. Se você gostou, deixa o seu comentário. Se não quiser escrever, deixa um leãozinho ali, um emoji, porque ajuda bastante o canal, você já sabe. E vi ringrazio la multi, strucone, tchai tchai.